Vamos lá, vamos começar a nossa fala de hoje, né? Cujo tema é edital, o que estudar. Claro que ninguém tem uma bola de cristal para dizer o que deve ser estudado, mas a experiência aponta, sim, para alguns temas. Veja bem, o aprendizado é um processo. Esse processo leva um tempo. Ainda ontem eu assisti a um pequeno vídeo do meu colega Gustavo Arruda, e ele dizia que normalmente você leva uns 2 anos, claro que isso varia de pessoa para pessoa, para ficar sabedor, digamos assim, né, por dentro dos temas notariais e registrais. Esse tempo, claro, pode variar, mas assim é, porque o que a gente estuda na área notarial e na área registral normalmente não é ensinado nas faculdades. Então é mais ou menos como uma metade de curso de direito, vamos dizer assim, que você tem que fazer depois que sai da faculdade, além da revisão de muitos outros temas, né? Até porque as provas não são só de direito notarial e registral. Pois bem, o que eu sugiro, o que eu proponho em termos de estudo a respeito do edital é fazer aquilo que eu chamo de um edital inteligente. Como assim edital inteligente? É uma forma que você... Bom dia, Cláudia. Uma forma de você resumir, diminuir um pouco o tamanho do edital. Digo isso porque um edital, da forma como ele é publicado, ele é aterrorizante, assustador e algo frustrante, porque você se depara com uma quantidade tão grande de matéria que você fala, poxa, como é que eu vou estar preparado para fazer uma prova sem consulta a respeito de tanta coisa? Bom, é que na verdade não é tanta coisa assim. Explico. O edital, ele vem com um número maior de matéria ou de temas do que aqueles que efetivamente podem ser perguntados. Em São Paulo, no último concurso, havia quase 300 temas no edital. E a prova tinha 100 perguntas, a prova de primeira fase. É matemático, se eu te dou 300 temas e eu vou fazer 100 perguntas, a maioria dos temas não poderão ser perguntados. Não cabe, não tem jeito. Eu vou ter que sortear, digamos assim, desculpe, sortear 100 pontos. E veja, o que eu proponho então? Que você faça uma análise da incidência dos temas nas provas. Como assim, professor? Bom, pegue vários editais, né? Melhor, pegue um edital, desculpe, e pegue várias provas. Pode ser provas do estado que você está interessado, podem ser provas da empresa que foi contratada para fazer, enfim, o serviço do concurso, ou até mesmo você pode misturar provas de vários estados, enfim. Pega 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 provas. E com as provas na mão, você vai ler as perguntas e vai ver qual o tema que está sendo tratado. Por exemplo, divórcio, só aleatoriamente.
Aí você vai no edital, onde está lá o divórcio, e faz uma marcação. Pode ser no próprio edital, ou você pode dar um copiar-colar do PDF e fazer isso em Word. Mas o importante é que aquele edital que está ali, virgem, igual ao original, passe a ter uma informação. Olha lá, divórcio foi perguntado. Se tiver uma segunda pergunta sobre divórcio, você vai lá e marca outra vez. Faz uma outra marcação numérica, por exemplo, para saber que divórcio foi perguntado 2 vezes. Beleza? Aí vai para outra pergunta. Outra pergunta cai lá, como sempre cai, a Lei 8935. Notários e registradores. E faz a mesma marcação. Uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas. Ao final de todas as perguntas analisadas, você vai ter um mapa do que foi perguntado. Olá, Rodrigo, bom dia. Do que foi perguntado naquela prova. Então você vai ter, vamos dizer, as 100 coisas que caíram e as 200 ou 150 que não caíram. Salva lá com o nome da prova. E aí pega esse mesmo texto, com essas marcações, e você pega uma segunda prova. Uma segunda prova e começa o mesmo procedimento. Você vai questão por questão anotando os temas que foram pedidos na prova. Não é anotar a pergunta, é anotar o assunto. E aí você vai ver, mesmo sendo provas totalmente diferentes, pode pegar uma prova da Bahia e uma prova do Rio Grande do Sul, como você quiser. Você vai ver que vários dos temas se repetem numa prova e noutra prova. E vai ver também que muitos dos temas não pedidos numa também não são pedidos na outra. Então, você na primeira fez 100 marcações e aí você vai colocar outras 100. Essas outras 100 não vão fazer com que fiquem assinalados 200 temas. Muitos são repetidos. Então vão ficar marcados 120, 130, não sei. Fez isso com a segunda prova? Aí você salva lá no seu arquivo, que nome que é, e parte para outra prova. Pega uma terceira prova, de onde você quiser, e faça de novo o mesmo procedimento. Caiu divórcio, caiu separação, caiu alimentos, caiu sucessão, caiu 8935, caiu a respeito do nome, caiu a respeito de protesto, enfim. Caiu lei de introdução, caiu parte geral, vai marcando. Você vai ver que mesmo você colocando mais 100 questões, já estamos em 300. Dificilmente você vai aumentar muito o número de temas marcados. Olá, João, bom dia. E assim sucessivamente. Então já estamos aí com 3 provas. Pode marcar uma 4ª prova. Suzane Almeida, bom dia. Você vai pegando mais provas e vai acrescendo. Então você vai pegar a 4ª, a 5ª prova e você vai constatar no final o quê? Há muita repetição dos temas. E mesmo com 5, 6, 7, 8 provas, não são perguntados todos os temas. Você vai encontrar temas que mesmo você tendo feito a análise
de 8 provas, aliás, poderia até ter feito mesmo aquelas provas de verdade, você vai constatar que tem temas que não são perguntados, ou são perguntados muito pouco. Vamos supor que você pega 8 provas e numa delas foi perguntado um tema determinado. Bom, com essa amostragem, você vai fazer o quê? O seu edital resumido. Aí sim, eu tiraria do edital os temas que não foram pedidos. Por quê? Não que eu seja contra você estudar esses temas. Pode estudar é sempre bom. Só que tem uma coisa, se um tema foi possivelmente analisado por 8 provas, né? Teve 8 chances de cair. Olá, Daiane, bom dia. 8 chances de cair e não caiu em nenhuma das 8. Ele pode vir a cair? Claro que pode, mas convenhamos, a chance dele cair é pouca, porque as provas têm um caráter relativamente repetitivo. Como assim, professor? Os temas queridinhos sempre costumam ser pedidos. Opa, mais uma Daiane, bom dia. Então vejam, há muita repetição de temas. Existem temas queridinhos e, é claro, existem também temas novos. Se aparece uma lei nova no mês de abril, é claro que nenhuma prova anterior ao mês de abril vai ter perguntas sobre aquela lei. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Michels. Então, tem que estar antenado, sim, nas novidades, nas atualizações, nos temas novos. Claro que você vai estudar isso. Mas, em relação aos temas clássicos e tradicionais, você vai estudar o que mais cai e vai fazer um ranking. Ranking? Sabe como é o resultado de uma prova? Coloca em ordem o nome das pessoas, da maior nota, vamos dizer assim, né? Para a menor nota. Não é assim que é divulgado um resultado, uma classificação? Então você vai pegar essas anotações do edital, vai tirar o que não foi pedido. Bom dia, Georgiane. Vai tirar o que não foi pedido e vai colocar o que foi objeto de pergunta em ordem decrescente. Então, se perguntaram sobre divórcio, 8 vezes, você coloca lá, foi o tema mais perguntado, então você coloca lá na primeira linha, divórcio. Teve outro tema que perguntaram 8 vezes também, sei lá, compra e venda. Coloca lá no segundo lugar, também com 8 questionamentos. Compra e venda. E assim vai em ordem decrescente, até chegar naqueles temas que foram perguntados uma única vez. Isso daí vai fazer o quê? Com que o seu edital diminua de tamanho, e isso automaticamente vai aumentar a sua confiança, a sua determinação, a sua vontade de estudar. Porque quando você vai fazer um percurso a pé e ele tem 4 quilômetros, é uma animação que você tem para fazer esse percurso a pé. Quando aparece um outro percurso a ser vencido a pé, e esse percurso tem 10 quilômetros, dá para fazer? Não dá. Mas você já
pensa um pouco, desanima um pouco. Se esse percurso tem 15 quilômetros, você desanima mais. Então, um edital muito grande, ele deprime, digamos assim, desanima, dificulta. E não é só uma questão quantitativa. Existe um aspecto também qualitativo. Além de você perceber que tem menos coisas para estudar do que no momento inicial, quando você viu o edital sem marcação nenhuma, você sabe agora o que mais cai. Então é como você pegar uma folha, digamos assim, vamos supor que isso aqui é o edital, com os temas todos, e aqui temos 1, 2, 3, 4, 8 folhas ou 9, e depois transformar isso aqui em 5 folhas. Você tira o que não foi perguntado e sobram menos folhas para você estudar com os temas. Além desse efeito, você deixa de ter uma folha normal e passa a ter uma folha marcada. Como assim marcada? Quando a gente está estudando, a gente não pega aquela canetinha marcadora de texto e sublinha o que é mais importante. A gente faz com que pule do texto aquilo que é mais relevante na nossa avaliação, no nosso estudo. Olha aqui os meus grifos, tá vendo? Algumas anotações. Aí, tudo marcado. Então, você vai passar a ter um texto mais vivo, chamando a sua atenção. Então, como você fez aquela ordem de classificação, eu diria a você que você poderá dividir em 3 partes. Pode ser 3, pode ser 4, mas eu dou exemplo de 3. Na primeira parte, você vai ter os temas que mais são pedidos. Eu falo brincando, no primeiro 1/3 dessa lista decrescente, você não vai ter só o que cai, você vai ter o que desaba, o que é pedido sempre ou muito frequentemente. Na segunda parte, no segundo terço, você vai ter coisas que não caem sempre, né? Não caem tanto assim, mas ainda caem frequentemente. Apareceu certamente em mais de uma prova esse assunto. Então poderia pintar com cores diferentes, um exemplo, ou só separar bloco 1 mais perguntado, né? Bloco 2 perguntado medianamente, e o terceiro bloco mais embaixo, aquilo que é menos perguntado, que é pouco perguntado. Feito isso, e para isso você pode fazer uso de colegas, pode ter a ajuda de alguém. Aí você fala para um amigo: ô fulano, faz aí as anotações do edital da prova tal, que eu vou fazer as anotações da outra prova. Bom dia, Emily, bom dia, Thomas. Quem está entrando agora tem que depois assistir, hein? Já estamos com 20 minutos, por favor. Mas vamos lá. Você pode dividir o edital, um por amigo, um por pessoa, e depois fazer uma compilação, reunir o resultado. E depois de reunido esse resultado, claro que todos podem se beneficiar desse resultado compartilhando o resultado final. Bom dia, Nenilson.
Vocês dão uma escritinha aqui no texto aí. Qual cidade, qual estado vocês estão? Eu tenho essa curiosidade, tá? Eu estou no Paraná. Mas originalmente sou de São Paulo. Vamos lá. Para eu saber quem está aqui comigo e de onde é. Mas voltando então, você pode dividir essa tarefa entre várias pessoas e essas pessoas formarem o resultado final e compartilharem o resultado entre elas. Isso faz com que o trabalho seja mais leve, mais fácil, mais rápido. Eu sou muito a favor, Floripa, sou muito a favor do trabalho assim compartilhado, sabe? Um trabalho feito em cooperativa. Vocês viram aí, ó, entrou Thomas Noche, que escreveu Bom Dia, colocou 4 mãozinhas juntas. Esse é o menino, olha só, o pessoal do Sul, Jaraguá do Sul, muito bem. Terra das confecções, terra da VEG, né? Muito bem. Então veja, a minha sogra, há muito tempo atrás, foi juíza do trabalho em Joinville. Então, a gente conhece um pouquinho a região. Né? Então, vejam só. Você vai ter um edital com essas marcações. Gente, isso começa a valer ouro. Por quê? Você partiu de uma página em branco com 100 temas que você não tinha nenhuma noção qual era pedido, para ter uma página com menos temas, muito provavelmente menos que, sei lá, um número reduzido de temas. Olha, Pedreira, muito bem, interior de São Paulo e Araçatuba, terra do boi. Já fui juiz pertinho de Araçatuba, hein? Na cidade de General Salgado e também na cidade de Jales, na Auriflama, esses lugares todos, né? Votuporanga. Bom dia, Pierre, João e Dani. Então vejam, você vai ter um edital com muito mais informação, mais enxugado e com uma lista do que cai mais, do que cai mais ou menos, do que cai pouco. E automaticamente não vai estar nessa lista o que não cai. Na boa, se puder estude tudo. Mas eu pergunto, para que estudar o que não é perguntado? Você é o dono da resposta, eu faço a pergunta. E eu faço agora outra pergunta. Por que deixar de estudar um tema que você sabe, pelo levantamento feito, que é muito perguntado? Eu acho que é loucura. Então, o que você vai fazer em seguida, depois desse edital seletivo, resumido? Você vai fazer uma análise, aí já é um trabalho individual, tá bom? Depois que você pega aquele edital com as 3 coisas, em cima o que mais pergunta, no meio o que pergunta mais ou menos, e embaixo o que é pouco perguntado, você vai fazer o que eu chamo de um exame de consciência. É uma autoavaliação. Como assim autoavaliação? Você vai ver, vai perguntar para você mesmo como você está naquele tema, naquele assunto. Ah, é? Sim. E digamos que você vai usar 3 cores. Olha, sei lá, tem 3 cores aleatórias. Digamos que você vai marcar em verde o que você sabe razoavelmente bem. Não precisa ser doutor no assunto, mas você sabe razoavelmente bem os temas que você marca em verde. Apenas os do primeiro bloco, os que mais caem. Depois você marca, sei lá, em amarelo, os temas desse primeiro bloco que você sabe mais ou menos. Sabe algumas coisas, mas tem deficiências de outra. E poderia ser em vermelho, mas eu peguei aqui o azul.
sei lá, qualquer outra cor, a legenda é sua. Aqueles temas que você fala, putz, eu sei muito pouco disso, muito pouco mesmo, quase nada. E faz essa marcação. Você faz isso no primeiro bloco, no segundo bloco e no terceiro bloco. Você acabou de formar pelo seu trabalho o mapa da mina de estudos. Mapa da mina de estudos é Alberto, Betinho, bom dia. Quem está entrando agora tem que assistir a gravação depois, desde o começo, hein? Como assim mapa da mina, professor? Você vai ter ali que pegar e olhar assim o que está lá em cima, o que mais cai. Do que mais cai, o que eu menos sei. Vamos supor que seja direito das sucessões. Peguei um tema aleatório. Então você descobriu, né, constatou, pode até já ter a desconfiança, já ter a convicção, mas agora você tem a certeza. Cai muito direito das sucessões. E eu fiz a marcação de que eu estou ruim em direito das sucessões. Amigo, não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para fugir de estudar direito das sucessões. Você vai precisar transformar esse tema que você não sabe quase nada num tema que você domina pelo menos razoavelmente. Eu diria, se está lá no topo, entre os temas mais pedidos. Não é só razoavelmente, não. Você tem que procurar saber bem, fazer a marcação que eu coloquei no exemplo verde. Então você vai passar de vermelho ou azul para amarelo e depois de amarelo para verde. Com isso, e você pode de vez em quando salvar esse arquivo com datas para comparar um mês com outros meses depois e ver o quanto você evoluiu, ver o quanto você melhorou. Sim, porque a constatação dessa evolução é um alimento para a nossa alma. Eu falei no início que o aprendizado é um processo que leva um tempo. E você ter a certeza, ter a informação, ter a informação de que tem menos temas desconhecidos, ter menos temas para serem estudados, ter mais temas conhecidos, isso te anima, porque mostra para você que você melhorou. Quem quer emagrecer 10 quilos e constata que emagreceu 4, ainda sabe que não chegou na meta, mas tem que comemorar aquele emagrecimento. No ensino é a mesma coisa. Fabiano, bom dia. Assuntos de cartório, bom dia. Você vai ter a informação ali do seu progresso, do seu avanço, e isso anima. Você pode fazer provas simuladas que muito provavelmente vão demonstrar o que um melhor desempenho. E assim você vai avançando até que progressivamente você tenha um domínio, um conhecimento melhor de todos os temas que são perguntados. Para que esse conhecimento não se perca, você vai precisar fazer resumos, isso é da maior importância. E esses resumos vão precisar ser revisados. Sem a revisão, ocorre o esquecimento e a sua performance cai. E se você não tiver resumo, você não revisa, porque a matéria a ser revisada torna-se grande demais. O resumo é para diminuir a matéria e ser possível de que
ela seja revisada. Então é isso. O que eu tenho que ser estudado é o fruto do levantamento seu, estatístico, de várias provas. Isso é transformado numa tabela decrescente. Essa tabela decrescente pode ser fracionada. Eu sugiro 3 partes. A que mais cai, a que cai mais ou menos, a que cai pouco. E aí, em cima dessas partes, priorizando a que mais cai, você vai fazer aquela sua análise do que você está mais forte, menos forte. Pode ser que você saiba muito um tema que cai pouco. Pode ser que você saiba mais ou menos um tema que cai mais ou menos. E pode ser que você saiba pouco um tema que cai muito. Tem que eliminar essas distorções. Se for para saber pouco, se for para ter temas que você não domina tão bem, que seja daquilo que é menos perguntado. Porque aí a chance de cair uma coisa que você não sabe tanto é menor. Bem menor. E aí você vai ter progressivamente mais e mais melhores, cada vez mais desempenhos melhores. Vai passar nas provas de primeira fase e vai avançar nos seus estudos e nas fases rumo aí à fase escrita e também rumo à fase oral, tá bom? Então, tirando os cumprimentos iniciais, eu diria que em meia hora, nós estamos 6h33, eu acho que eu comecei aí nos 3 minutos, estamos com 30 minutos de aula. Eu diria que nessa meia hora você já teve aqui preciosíssimas informações. Informações valiosas que cabe a você colocar em prática. Eu falo o que deve ser feito, o que eu acho que é correto, adequado e útil. Agora, quem tem que fazer e colocar isso em prática é você, tá bom? Um grande abraço, por hoje é só. Na terça-feira que vem a gente deve voltar, 6 da manhã. Um abraço.